Como o regime foi capaz de escrever capítulos tão cruéis de destruição, manchando de forma perpétua e envergonhável a história da humanidade? Com Hitler no poder, em 1933, o rearmamento da Alemanha foi feito de forma maciça com uma ideologia racial de supremacia. A Alemanha ignorou o Tratado de Versalhes feito pelas nações no pós-Primeira Guerra e deu seguimento em suas forças armadas. Tanto a Wehrmacht quanto as tropas de elite da SS teve um crescimento absurdo. Houve um gigantesco investimento em máquinas de guerra, tanques, aviões, navios, submarinos e toda sorte de aparatos militar. A intenção nazista não era boa. A propaganda do regime foi tão genial que deixou o povo alemão persuadido de um modo espantoso. Para a maioria das pessoas da época, eles eram superiores. A raça ariana foi colocada numa posição de supremacia, e o que os outros povos deveriam ser subjugados por eles. Deste modo, Hitler inicia suas invasões, começando pela Polônia no dia 1º de setembro de 1939 e em seguida outros países da Europa como França. Enquanto as tropas alemãs realizavam suas campanhas invadindo nações, conquistas após conquistas, o destino do povo judeu era discutido pela cúpula do regime nazista, e o desfecho dessas reuniões foi o extermínio do povo judeu, ciganos, eslavos, homossexuais, entre outros. Também foram decretados mortes pelo regime. Todos os opositores. Consta que os nazistas reativaram os campos de concentração, os quais foram utilizados na Primeira Guerra como confinar políticos prisioneiros de guerra, dando destaque para Auschwitz, no sul da Polônia. Nos campos localizados nos países ocupados pela Alemanha, ocorreram as maiores atrocidades da história, a solução final, o Holocausto, onde cerca de 6 milhões de judeus foram exterminados pelos nazistas de forma sistemática. E mais milhares de outras pessoas, como eslavos, ciganos, homossexuais, testemunhas de Jeová, entre outros. Porém, as tropas aliadas mantinham a resistência contra as forças nazistas. Uma diversidade de batalhas ocorreram naquele período, dando destaque ao dia 6 de junho de 1944, o dia D, quando as tropas aliadas tiveram o árduo trabalho de invadir as barreiras alemãs na praia da Normandia, na França. Nessa situação, os alemães sentiam suas fragilidades, pois já haviam sido frustrados em a tentativa de invasão à União Soviética. Em seguida, os países aliados avançavam. O povo alemão entendia que a propaganda nazista era ilusória. Eles tinham consciência de que a promessa de Adolf Hitler de que seu Reich reinaria por mais de 1000 anos era bobagem. A Alemanha estava à beira da ruína. O orgulho havia se quebrado. Seu líder já não brilhava mais como antes. Com as linhas nazistas sendo massacradas, o inevitável estava próximo. Adolescentes senhores foram recrutados para defender Berlim. Muitos oficiais fugiam ou se suicidaram. Era um fim do regime cruel que a humanidade se horrorizou. Era a queda do Terceiro Reich. Com os tanques, aviões, bombardeiros dos aliados devastando a Alemanha, estava em ruínas. Posterior a isso, ocorreram os julgamentos de Nuremberg, onde vários oficiais foram julgados pelo Tribunal Internacional por crimes de guerra contra a humanidade, entre várias outras acusações. A maioria dos julgados foram condenados à pena de morte, sendo enforcados após serem julgados em Nuremberg.